Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde novamente. Bom, esse é um projeto que trata, novamente esse é um veto que trata da rejeição, a não concordância do Poder Executivo com relação ao projeto de lei aprovado aqui nessa casa. Esse projeto de lei, que mais uma vez teve o parecer favorável do nosso jurídico, teve a aprovação unânime de todos os vereadores aqui dessa casa. Da mesma forma, eu li atentamente o veto e traz aquela justificativa padrão, parece que é um copiar-colar lá da justificativa de veto do jurídico da prefeitura. O projeto interfere na atividade do Poder Executivo, por isso desrespeita o princípio da tripartição dos poderes, a independência dos poderes, então é incondicional. E, da mesma forma, me sinto obrigado a aprovar aqui o equívoco do jurídico com relação a isso. Vamos lá. Por favor, primeiro slide. Então, respeitando a hierarquia das leis, toda lei tem que ser construída em respeito, em alinhamento, até pelo princípio da simetria da Constituição, simetria constitucional. Então, a Constituição Federal, no artigo 37, diz que a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, tem que respeitar 5 princípios: da publicidade, impessoalidade, moralidade, legalidade e eficiência. E daí eu fiz questão de grifar aí a publicidade, porque a publicidade, pode passar o próximo slide, é a publicidade que torna acessível as informações do que é feito com o dinheiro público. Daí no próprio parágrafo 1º desse artigo 37 da Constituição Federal, diz lá: a publicidade dos atos, programas, veja o grifadinho aí, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Por favor, gente, presta atenção, você que está em casa. Tem que ter caráter informativo e de orientação social. Orientação social. Orientação social. Orientar a sociedade. Orientar o leigo. Preste atenção. Parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, a publicidade das obras, pode voltar lá no último slide, por favor, a publicidade das obras tem que ter o caráter de orientação social. Pois bem, na sequência, pode passar o próximo slide? Temos aí, seguindo a simetria da Constituição, na Constituição do Estado de São Paulo, que é o Estado ao qual devemos obediência, a Constituição ao qual devemos obediência, artigo 111 repete: a administração pública municipal deverá também obedecer à publicidade. Então, está tudo redondinho aqui. Próximo artigo. Eu achei até meio redundante a gente falar que publicidade é tornar público, só para não ter dúvida. Pode passar o próximo. E é esse ponto que eu queria colocar para vocês, gente. Como o município respeita a publicidade? Como ele faz isso? Pode voltar aqui, eu vou fazer uma introdução. Como que o município respeita a publicidade? Ou voluntariamente, através do Poder Executivo, respeitando esse princípio, tornando cada vez mais transparente e mais claro. Lembra, gente, que eu falei? Parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição: a publicidade tem que ter o caráter de orientação social. Ela não pode ser burocrática, ela não pode ser difícil de ser entendida, ela tem que ser de fácil compreensão. E lá foi bem claro a Constituição: publicidade das obras. Ok. Qual foi minha surpresa ao pesquisar que a lei federal que obriga que as obras tenham uma placa dizendo qual é o valor, como vai ser executado, os detalhes dela, ela era omissa. Ela não previa, por exemplo, as questões quando o contrato ele é aditado. Nós estamos cansados de ver isso. Então a obra começa com 100, termina com 125 milhões, por exemplo. Por que aditou? Ao invés da gente ficar fazendo pedido de informação, documento que dificilmente vai chegar na mão da população, a verdadeira dona desse dinheiro é a população, é o suor pago pelos impostos, e isso voluntariamente tem que ser prestado na placa, tem que ser explicado na placa. E mais,
Mudou o prazo da obra, não tem problema nenhum, gente. Nós sabemos que chove, nós sabemos que o fornecedor da matéria-prima também atrasa, não tem problema. Já viram aquelas plaquinhas na entrada de fábrica que tem? Estamos tantos dias sem acidente de trabalho e troca os numerozinhos? Qual que é a dificuldade de fazer isso? Ah, não vai ser no mês tal, vai ser no mês tal? Troca lá, mas dê a informação, respeite o dono do dinheiro, que é o povo. Qual que é a dificuldade de na placa colocar lá, teve aditamento, mudou o valor? Não vai fechar nesse mês, vai fechar daqui 3 meses, daqui 1 ano? Não tem problema, preste a informação. Quando a gente guarda algo que é de outra pessoa, a gente deve respeito a essa pessoa, a gente deve satisfação a essa pessoa. A prefeitura não tem nenhum centavo, o prefeito não tem nenhum centavo, o vereador não tem nenhum centavo. O dinheiro que está nos cofres públicos é da população. O que nós temos é uma autorização de fazer a gestão dele, mas o dinheiro pertence à população, por isso que chama dinheiro público. E o dinheiro público que financia a obra pública tem que ser, respeitando a Constituição, divulgado a sua aplicação de forma transparente. E as obras têm que respeitar o caráter de orientação social. Parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Para quem tiver dúvida, está escrito lá. Pois bem, se a prefeitura não fizer isso voluntariamente, cabe a nós, Câmara Municipal, exercermos mais uma vez a nossa competência legislativa, respeitando a nossa atribuição. Aonde está a atribuição do vereador? Por simetria, a gente olha lá a atribuição do deputado estadual, mas nem precisou fazer isso. No nosso caso, a nossa lei orgânica ela é super didática, muito bem escrita. E daí vou convidar vocês a lerem aqui o artigo 28 da lei orgânica do município de Jacareí, por favor. Olha lá, artigo 28. Compete privativamente à Câmara Municipal, eu grifei, gente, fiscalizar convênios, acordos, ou qualquer outro instrumento similar celebrado pelo município. Vou ler de novo. Fiscalizar convênios, acordos ou qualquer outro instrumento similar celebrado pelo município. Isso no inciso 11. Inciso 19. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Fiscalizar e controlar os atos. Não é só fiscalizar não, gente, é controlar. São 2 verbos. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo da Prefeitura. Volta aqui. Ok. Então temos na Constituição que a publicidade das obras tem que ter um caráter de orientação social. E temos que o Poder Legislativo tem obrigação. Lembrando que todo agente público, ele tem o poder dever, não é opcional. Ele tem a obrigação de cumprir o dever dele. É o poder dever. O vereador tem o poder dever de fiscalizar e controlar o ato do Poder Executivo. Nós aqui fizemos uma lei exclusivamente para complementar, respeitando inclusive o inciso 2º do artigo 30 da Constituição Federal, que fala que o município pode complementar uma lei federal, uma lei estadual quando ela é omissa. Nós complementamos, falando, obra pública aqui em Jacareí, por favor, coloca lá prazo de término, prazo de final, aditamento, valor, seja um pouquinho mais transparente, Poder Executivo, respeite um pouco mais o dono do dinheiro, que está passando de bicicleta lá, que não vai assistir porque nem internet tem em casa, que não vai ter acesso ao vereador para pegar pedido de informação, que não vai saber toda essa burocracia para saber o que está acontecendo. Vamos respeitar todos, não vamos elitizar a informação, porque hoje está elitizado. Para a gente saber esses detalhes que não são colocados na placa, ou tem que ler BO, ou tem que vir na Câmara aqui pedir. Está elitizada a informação. Agora, botar na placa, que é a coisa mais básica, para qualquer um que passar na obra olhar, por que, gente? Qual que é a dificuldade de se fazer isso? Qual é a dificuldade de tornar um pouquinho mais transparente uma obra pública? Portanto, o veto aqui colocado, com todo respeito aos entendimentos contrários, ao meu ver, mais uma vez desrespeita a nossa prerrogativa legislativa, porque nós estamos respeitando a lei orgânica, nós estamos fazendo o nosso papel sim,
de controlar, de fiscalizar. Estamos apenas regulamentando uma lacuna na lei federal que já obrigava as placas para que elas sejam um pouco mais inteligíveis, para elas sejam um pouco mais didáticas, para que elas se comuniquem com mais clareza com a população que é dona do dinheiro que está sendo aplicado naquela obra. É só isso. Então vejam, o projeto foi vetado. E eu penso que as ferramentas de fiscalização da nossa atuação como vereador deve ser garantida. Se a fiscalização não for feita, não se tem o contraponto. E a gente não tem que partir aqui do princípio da má fé, não. A gente tem que partir do princípio da boa fé. Mas se tem boa fé, não tem por que esconder nada. Se tem boa fé, não tem por que esconder nada. E mais uma vez, eu volto a pontuar como é contraditório essa situação de que está se economizando horas de trabalho dos servidores para economizar dinheiro, cortando vale-refeição, mas a hora do jurídico aqui para fazer um veto desse, para gastar tempo dessa Câmara aqui discutindo esse veto, para quê, gente? Porque o prefeito não quer dar um pouco mais de detalhe como é que ele está aplicando o dinheiro da obra? Que justificativa é essa? Ah, porque isso afronta a independência dos poderes. Eu quero ser independente e esconder essa informação. O que é isso, gente? A gente vive num Estado democrático de direito. A democracia na Constituição veio primeiro. Estado democrático de direito. E a base da democracia é a transparência da informação. Vejam, era para ficar vermelho, fazer um veto para impedir o prefeito, para que ele não seja obrigado de dar mais informação de uma obra na placa para qualquer um lá passar e olhar. Então, realmente, me desculpe até subir um pouco o tom, mas não dá para entender. É muito contraditório e a gente que quer acreditar no princípio da boa-fé acaba até ficando em dúvida, porque o esforço é tão grande para se esconder as informações que a gente acaba tendo o direito de duvidar da boa-fé nesses casos aqui. Por isso eu conclamo aos nobres pares que podemos garantir a prerrogativa do vereador de fiscalizar e de ter ferramentas adequadas de fiscalização. Uma delas é essa, inclusive em acompanhamento da população. Por quê? Por favor, volta no segundo slide, por gentileza. Por quê, gente? Sou eu que estou inventando isso? Não. Constituição brasileira, aí, esse segundo slide. A publicidade dos atos, programas, ó, está grifado, e as obras devem ter caráter educativo e de orientação social. Orientação da sociedade. Não a orientação dos vereadores, orientação da sociedade. Então essas informações têm que ser claras, límpidas, didáticas e inquestionáveis. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também gostaria também de manifestar aqui, primeiro parabenizando aí o vereador Edinho pela defesa em relação ao veto do seu prefeito. Talvez dentro dessa casa eu seja um dos vereadores que mais cobra a questão das placas. Eu sempre cobrei. Porque isso, como o próprio vereador Edinho falou anteriormente aqui, é uma questão de respeito com a população. A população precisa saber. Ela tem que saber do que está ocorrendo ali. Eu vejo, por exemplo, tem obras aqui em Jacareí que já foi finalizada há muito tempo. Mas a placa ainda continua lá. A obra já terminou há muito tempo. Mas por que deixa essa placa, então, se a obra está concluída? Agora, o contrário também eu posso falar aqui. Foi feita uma obra, aliás, está sendo feita uma obra de uma caixa d'água para 5 milhões de litros, ali na rede de tratamento de água, em que a placa está ali, perto da Jardim Liberdade. Isso, para mim, é uma incoerência. Eu vejo, por exemplo, também outros locais onde se coloca uma placa e a obra está sendo feita em outro local. Eu vejo que eu mesmo cheguei a fazer uma emenda aqui, na própria lei, a proposta do vereador Edinho, de obrigar essas placas a estarem no local da obra. Pelo menos para a pessoa entender que a obra está ali.
Mesmo aquela obra da calçada da Lúcio Malta, a placa não está lá. Ela está ali, em frente ali à Fundação Cultural. Ela não está no local da obra. Então, por uma questão de coerência, e também uma questão de respeitar a população de Jacareí, há a necessidade de realmente ter essas placas. E pelo que o vereador Edinho, que é advogado e tudo mais, nos colocou, realmente é uma prerrogativa do vereador. O vereador sim pode fazer. Afinal de contas, nós temos a obrigação de fiscalizar o Poder Executivo no caso. E uma das maneiras de estarmos fiscalizando é vendo essas placas no local correto. Passando realmente as informações que ela coloca na placa. Se a empresa realmente está lá, fazendo a obra, se o valor é aquele mesmo, se a data está sendo respeitada. Tudo isso são informações para nós, vereadores, estarmos cumprindo o nosso dever como representante do povo de Jacareí, que nós fomos eleitos para isso. Talvez nós, como vereadores, a maior função do vereador talvez seja a fiscalização. Por essa razão, meu voto é favorável. É favorável ao projeto do Edinho e contrário ao veto do prefeito, no caso. Eu também quero deixar o meu voto favorável ao projeto e contrário ao veto. E dizer que recentemente teve aí um problema na cidade de Jacareí, no qual todos os vereadores acabaram vendo o problema que teve no centro da cidade. A colocação desse piso no centro da cidade, esses bloquetes, e foi até comentado aqui nessa casa que foi colocado por funcionários da prefeitura, sendo que foi contratado uma empresa para fazer tal serviço no centro da cidade. Então, olha como a situação ela é complicada. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas querem saber quanto que custou a obra naquele local. Começa uma obra do Educa Mais, qual foi o valor inicial, qual foi o valor final da obra. Isso não tem nenhum problema ser colocado numa placa indicativa, até porque o vereador ele é um fiscal do poder legislativo que fiscaliza o poder executivo da cidade, que é a Prefeitura Municipal de Jacareí. E os votos que foram dados foi através dos eleitores que votaram, a maioria, se for dizer assim, vereador Edinho, a maioria, eu posso se dizer que a maioria dos votos da população está dentro do legislativo, a maioria. Se fizer uma soma dos votos que tem aqui entre os vereadores, o voto da população está aqui dentro. A maioria dos votos está nos vereadores aqui. Não, vereador, me dá uma parte. Além dessa consideração que o senhor fez, que é verdadeira, é importante a gente também reforçar, além da maioria dos votos estarem aqui dentro dessa casa, a prefeitura não pode administrar só para quem votou nela. A prefeitura administra para todo mundo, para quem votou e quem não votou no partido, nos partidos, nas pessoas que estão lá. Então, eu penso que o respeito tem que ser irrestrito para todos os eleitores e todos os cidadãos, até quem não é eleitor. Olha só que interessante, Temos que valorizar todas as pessoas que votaram. Então, poxa vida, se as pessoas querem saber quanto custou essa obra, nós temos que passar a informação para as pessoas. Até porque parece que o legislativo tem que ser fechado. Fecha a Câmara Municipal, não existe mais vereador, só existe prefeito. A Câmara, não existe mais Câmara Municipal na cidade de Jacareí. Está parecendo isso. Parece que o vereador está aqui, não pode fiscalizar, não pode saber o valor que tem, porque se quer saber alguma coisa, vai lá no
no Ministério Público. Denuncia no Ministério Público. Não pode saber mais nada que acontece. Nada. Tudo é Ministério Público. Tudo é boletim oficial. Vai no boletim oficial saber. O vereador tem acesso. E as pessoas que não têm esse acesso e querem saber sobre a transparência do que é feito na cidade? Tem pessoas que não têm tempo de ficar no boletim oficial, Ministério Público, como vereador, ele foi colocado aqui, tem um tempo para fazer. Então elas têm que saber quanto custou. E se nós temos o direito, na lei orgânica, no seu artigo 28, de não só fiscalizar, como controlar os atos do Poder Executivo, então não tem nenhum problema fiscalizar e controlar esses atos. Qual o ato que está sendo feito? Está sendo colocadas as placas? Não está sendo colocadas as placas? Não, não está sendo. Então o vereador coloca o projeto para que seja colocado, para que coloque o valor que está sendo gasto. Não, pera lá, não pode colocar isso. Pera lá, mas o vereador ele tem que fiscalizar e ver o valor que está sendo gasto. Daqui a pouco o vereador não pode mais fiscalizar nada, tem que fazer vista grossa, negativo. É direito do vereador estar sempre fiscalizando, sempre dando uma satisfação à população que o elegeu, porque a população tem o direito de saber. Eu sou contrário ao veto, eu sou a favor que a população saiba tudo sobre obras públicas, até porque colocamos um projeto aqui sobre as obras incompletas e também, infelizmente, sofreu aí, né, uma perseguição, falando assim, não tem perseguição, sofreu aí, a prefeitura foi e não aceitou que essas obras públicas, elas viessem a ser, esse projeto passasse, mas está na justiça, né? Vamos ver o que a justiça vai decidir, está lá na justiça, o que a justiça decidir, está decidido. Sou o contrário ao veto. Gente, eu já coloquei aqui nessa casa uma frase, né, muito ilustrativa de como nós estamos enfrentando hoje essa administração, tá? Que a gente sabe que é a administração do Partido dos Trabalhadores, entendeu? E eu digo o seguinte, que infelizmente, o Valmir, o prefeito, meu irmão, ele não dá o sovaco para a gente cheirar. A verdade é essa, sabe? Ele não dá o sovaco para a gente cheirar. É uma vergonha o que nós estamos vivendo aqui nessa cidade. É uma inquisição, tá? É muito próximo ao comunismo. Só posso enxergar assim, tá? Porque perceba o seguinte, primeiro, nós colocamos aqui nessa casa para mandar os contratos para essa casa, o projeto do vereador Edinho. Mandar os contratos e relatórios de obra para essa casa. Essa casa aprovou o projeto, o prefeito vetou, veio o veto para cá, nós derrubamos o veto do prefeito, voltou para lá e o prefeito entra com um processo em cima do projeto para tentar anular o projeto. Ele está querendo esconder as coisas. Você que está nos assistindo, preste bem atenção. O prefeito está escondendo informações desta casa. Agora, se está escondendo informação, é porque tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Aí você pega, primeira questão do contrato, que não manda aqui para essa casa. Segundo, a obra do Turi. Nós votamos aqui hoje um requerimento para abrir uma investigação a respeito da obra do Turi. A base do governo votou ao contrário. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o quê? É uma omissão de informação. Tá? Estão querendo fazer o quê? Fazer a gente de trouxa. Está querendo fazer essa casa aqui de trouxa.
É como o vereador Rogério Timóteo falou, tudo agora tem que ir para o Ministério Público. O que é isso? Terceira coisa, a questão da Santa Casa. Nós colocamos aqui nessa casa também um requerimento para investigar o alto endividamento da Santa Casa. Será o Benedito? Não é possível. A base do governo votou contra a investigação da Santa Casa. Então, o que está acontecendo? Tem coisa errada, sim. Lógico que tem coisa errada. E nós precisamos fiscalizar. Agora, se a população não está podendo, Maurício, nem ter uma placa de sinalização nas obras, para saber quanto que custou a obra, quando que iniciou a obra, quando vai terminar a obra, porque cumprir com prazo eles não vão cumprir mesmo. Não adianta. Já colocaram algumas plaquinhas aí, você pega o mercado municipal, não cumpriram com as obras. Tá? Você pega o pronto-socorro, não cumpriram com as obras do pronto-socorro. Então, eu só posso ver o quê? Que a questão da fiscalização e da transparência, o governo está, eu diria, está com medo. Está com medo de abrir. Permite uma parte, vereador Fernando. Parabéns pelas suas colocações. Você, como sempre, atuante dentro da sua atribuição de vereador. Só que você, como eu, nós estamos de mãos amarradas em alguns assuntos, em alguns aspectos que esse governo nos segura, como é o caso que ele entrou na justiça para que nós não possamos ter cópia dos contratos aqui na Câmara, para que pudéssemos acompanhar. Então, agora não posso, nem as placas das obras, vereador Fernando, é complicado, não dá. É um absurdo, obrigado. Maurício, é um absurdo, tá? Isso é o quê? É um absurdo. Então perceba o seguinte, né? Você que está nos assistindo, nós fomos eleitos aqui nessa casa, para quê? Para fiscalizar. Não é verdade, Edgar? Nós fomos eleitos para fiscalizar. Agora, nós não estamos aqui, quanto pior, melhor. Não é isso. Nós precisamos de informações e precisamos levar uma resposta para os nossos eleitores, para a população. Precisamos fazer esse intercâmbio com o executivo, com a prefeitura, para que o pessoal fique feliz. Agora, o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais. Se tratando da saúde, vem falar de outubro rosa. Outubro rosa, a saúde está vermelha. A saúde está vermelha. Agora vão detectar aí um monte de situação de mulheres que estão acometidas com câncer. E quem é que vai atender elas? Como que a nossa saúde vai atender elas? Como? Cortaram agora, recentemente, o número de atendimento no São Francisco. Era 35 atendimentos, agora baixaram para 10. E o restante? O restante chega lá e fala, olha, só daqui 6 meses, tem que entrar na fila. Ó, gente, eu não estou entendendo, sério, olha, que coisa, viu? Eu não sabia, olha, sinceridade, tá? Eu não sabia que ser vereador é tão difícil assim. Por causa das mazelas da administração do nosso município. Comerciante não aguenta mais. Imagina, o comerciante passa numa obra, vê a obra lá tudo parada, cavalete, sucata jogada por toda a calçada, porque eles fazem as obras, não tem um mínimo de fiscalização. É um monte de entulho jogado, atrapalha as pessoas atravessarem na calçada, fecha trânsito. Aí o comerciante vê tudo isso e ele fala, poxa, mas peraí, quanto que custou essa obra? Quanto está custando isso? Aí o prefeito vem e veta um projeto. Pode dizer, o vereador Edgar. Vereador, me dá uma parte. É o seguinte, eu gostaria de falar aqui, né, em cima do que você está falando. Hoje, a prefeitura fiscaliza muito. O que está tendo de multa para o cidadão, ou mesmo para as empresas, é lixo jogado, que de repente foi alguém que jogou, mas a população está sendo multada, multas de trânsito. Quer dizer, a prefeitura só faz isso hoje, multar. Esse é um problema, Fernando. Estão levantando caixa, Edgar, para a eleição do ano que vem. Só posso ver assim, tá? Então fica aqui esse registro, e lógico que sou favorável, sim, ao projeto do nobre vereador Edinho, e contrário ao veto do prefeito.
O projeto continua em discussão. Eu sempre digo que os debates têm que ser feitos em cima daquilo que está sendo proposto. Quando a gente escuta um monte de coisa aqui, a gente não pode ficar quieto, né? Eu sempre falo, uma mentira contada várias vezes vira verdade. Eu acho, Edgar, que você colocou coisas importantes, mas não concordo com você quando você generaliza a questão das placas, da impossibilidade. Imagina colocar uma placa da calçada do Mercadão. Eu fico tentando imaginar aonde colocar essa placa. Então, assim, eu dou razão em algumas partes para você. Mas, não, depois eu deixo você falar, não tem problema não. Quando você fala da caixa d'água de 5 milhões de litros ali, se o objetivo é informar a população que está sendo construído uma obra com dinheiro público, se você colocar essa placa lá na caixa d'água, você sabe que quase ninguém vai ver. Tudo bem, a oposição, ela tem o direito de acusar o governo e dizer que está usando a placa, né, que aqui está sendo pedida como propaganda. Então, é engraçado isso. Vocês querem uma coisa e quando coloca, vocês reclamam. Então é o seguinte, se é propaganda, qualquer placa, ela é propaganda. A placa, ela é uma propaganda, porque ela tem todas as informações ali. Então, você vê como é que às vezes existe incoerência naquilo que vocês falam aqui. Pedem uma coisa e contestam quando coloca. Tudo bem, pode haver exagero, eu também não vou aqui fazer nenhuma defesa eloquente aqui das coisas. Mas às vezes as coisas aqui fogem um pouco do controle. Na primeira fala aqui, no primeiro projeto aqui que a gente votou veto, eu falei antes do Fernando. Fernando, eu tenho uma coisa que chama coerência. Se o projeto ele é coerente, independente se o governo municipal ele considera inconstitucional, se eu vejo que existe razão legal, boa, coerente, para que a gente quebre o veto aqui, eu vou fazê-lo. Mas desculpa, o senhor precisa ser prefeito para fazer o que você quer fazer. Você quer dar isenção para tudo. Cara, se o pessoal de Jacareí eleger você prefeito, o pessoal vai ter que se mudar de Jacareí, porque não vai ter nada nessa cidade. Você quer isentar tudo. Cara, e isso, para quem entende um pouquinho do papel do vereador, sabe que isso não pode. Você imagina você querer isentar todo mundo para não pagar isso, não pagar aquilo, não pagar aquilo. Claro que é bonito você subir na tribuna ali, o povo vai ficar encantado com você. Nossa, esse é o político dos sonhos, porque eu vou viver em Jacareí e não vou precisar pagar imposto, né? Não vou pagar IPTU, não vou pagar IPVA, não vou precisar pagar água, porque você é isento de tudo. Você fala de um jeito como se fosse possível. Então eu acho que você está enganando a população. E aí eu não posso também, como você mesmo diz, defensor do povo, aceitar que você fala as barbaridades ali e achar que isso é bonito. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, tem coisa que é conto de fada. Se você acredita em Papai Noel, acredita em Saci Pererê, aí você vai acreditar no que o cara está falando. Que ele fez aqui uns 3 projetos aqui para isentar isso, para isentar aquilo, isentar. Daqui a pouco eu não sei como é que o município vai. Vamos isentar então, não vamos pagar imposto de renda, não vamos pagar pedágio, não vamos pagar mais nada. Ninguém paga mais imposto. Vocês vão viver lá na Suíça, porque lá é bom, né? Lá, aliás, Suíça tá uma beleza, né? O Ministério Público da Suíça, pelo menos, pega os caras aqui no Brasil, né? Porque, você vê como é que é as coisas. O Ministério lá tem, porque os do Brasil aqui não pegam. Então, gente, eu concordo, eu falei, eu votei, vou votar de novo, porque acho que o projeto do Edinho, ele tem um cunho, realmente, do papel do vereador, que é externar uma situação aonde é importante para a população ter essa visibilidade. Então, mesmo nós sendo governo, nós concordamos que isso é importante. E nós vamos votar contra o veto. Mas, às vezes, tem coisa que não dá. E quando chegar projeto aqui incoerente e for vetado, eu vou votar a favor do veto. Não tem problema nenhum. Se a população vai achar antipático, eu tenho que ser coerente com aquilo que é correto. O Edinho deu uma aula aqui, eu acho importante também ele usar essa propriedade que ele tem. Mas eu não teria problema nenhum, mesmo que ele não pedisse, eu votaria, porque eu tenho minha consciência também, acho que isso é importante, acho que não vejo problema nenhum, né? Não vejo problema nenhum em ter as informações na placa lá, eu acho que é muito coerente. Dou uma parte para você, Edgar. Viu, vereador Arildo, é o seguinte, né? Quando eu falo assim, da questão das placas no local, né? Por analogia, no caso, o engenheiro, o arquiteto, ele é obrigado a colocar sua placa no local da obra.
Por quê? Porque ela é fiscalizada. Então, da mesma maneira, se você tem uma obra, tem que estar no local também. Por isso que eu falei que ela deveria estar no local. E outra, quando falou da Lúcio Malta e tudo mais, a obra que está sendo colocada ali do lado da Fundação Cultural, ela diz claramente, Lúcio Malta e Praça Raul Chaves. Na Praça Raul Chaves, ela tem condições de colocar a placa. Tá? Isso também foi colocado lá, depois de eu estar insistindo várias vezes aqui, que não tinha nenhuma placa. Ela foi colocada posteriormente, tá certo? E eu fiz um pedido de informação, e a informação que eu tive foi que irá ser colocado posteriormente. Aí foi colocado lá. Eu acho que essa placa poderia ser colocada na Lúcio Malta, na Praça Raul Chaves, porque são os dois locais onde está sendo feita a obra, no caso. Então, é o que eu disse, eu concordo em partes, eu acho que você tem razão, mas eu falei, mas tem casos que colocar a placa, ela mais iria atrapalhar do que propriamente cumprir o papel da placa, que era informar as pessoas da obra, né? Eu agradeço também a parte, tá, Não, imagina, a gente está construindo, gente, o que é melhor para a nossa sociedade. Eu acho que esse debate, ele é salutar, ele é propositivo. Eu peço até desculpa, às vezes, que às vezes eu escuto umas coisas que eu falo, gente, não dá, eu não posso concordar com isso. Quando as coisas são coerentes, eu aprovo. Arildo, aqui em Jacareí existe uma lei chamada Lei da Transparência, até da minha autoria, tá? É uma lei federal. Tanto ela é usada, pode ser usada no Executivo como no Poder Legislativo. E a Lei da Transparência, é verdade. Essa lei existe hoje em Jacareí. Bom, é o seguinte, a verdade é uma só. É claro que se a Prefeitura colocar uma placa nas suas obras, explicando o período de obras e valor, essa é uma transparência e o público vai ficar sabendo, não é verdade? Só que a Constituição Federal de 98, ela enfraqueceu muito o Poder Legislativo. Nós não podemos fazer isso porque mexe com a questão financeira. E nós não podemos, somos proibidos de fazer um projeto dessa natureza. Nós temos, por exemplo, um exemplo da ação direta de inconstitucionalidade da cidade de Jundiaí, que fez um projeto dessa mesma natureza e o que aconteceu? O prefeito, que foi o requerente, entrou na justiça, através do ADIM, ganhou e a lei perdeu a sua eficácia. Então a gente tem que deixar isso bem claro para a população, sabe? Senão fica até mal para a gente. Você entendeu como é que é? Vereador, você me concede uma parte? Só um pouquinho? Pode dar uma parte? Não, na verdade, já acabou. Na verdade, ele pegou meu parte, não, Edinho, até deixava, mas já acabou, tá? Eu ia passar para o próximo. Fica feio. Senhor presidente, também quero fazer um comentário, até em cima até do que o Itamar acabou de... Maurício, você me dá uma parte? Só para eu falar, eu ia complementar o que ele falou. Não, pois... Acho que vai ilustrar o que você vai falar. Não, pois não. Acho que é importante a questão da ADIM, é legal ele citar isso, mas eu queria citar, por exemplo, a gente teve... Quando nós fizemos uma lei aqui nessa casa, autorizando a Câmara a convocar o diretor da Santa Casa, a Prefeitura entrou com uma ADIM e nós ganhamos a ADIM. Então, lembrar que o Tribunal de Justiça ele é composto por mais de 300 desembargadores e tem posicionamentos diferentes. O fato de ter uma ADIM que foi julgada procedente em uma cidade, primeiro que o texto não é igual, eu comparei na época a lei de Jundiaí. E segundo, não quer dizer que a nossa vai ser também, que são posicionamentos que podem ser alterados. Só adicionar isso. É isso aí. Mas falando dentro da lei que o Itamar citou ainda há pouco, lei da transparência. Olha que legal, né? Tem uma lei. Não, e essa palavra, né? Transparência. É o que todos nós gostaríamos que tivesse partido desse governo. Não querendo impedir o nosso trabalho. E, na verdade, oxalá, bom seria se nós não tivéssemos que fiscalizar nada. Fosse tudo transparente, que as placas fossem corretas, que os contratos entre a prefeitura e os prestadores de serviços estivessem nessa casa. Maurício, você permite uma parte, Maurício? Claro, Fernando. Olha que interessante, né? Eu gostaria aqui de rebater a fala do nobre presidente, que ele falou que eu quero dar isenção de tudo, né? Olha só, e ele falou até que a gente tem que viver na Suíça, mas nós não estamos falando de Suíça, nós estamos falando de Jacareí. Olha,
O projeto de lei que eu pedi para isentar, Maurício, aqui, é o quê? Projeto de lei da tarifa da Zona Azul, para portadores de necessidades especiais e aposentados. Isso, o nobre presidente, tem várias cidades que já aprovaram, entendeu? Isso é o quê? É uma ajuda que daria para os portadores de necessidades especiais e os aposentados. Tá? Então é essa isenção que eu pedi. Outra isenção que eu pedi nessa casa foi que a prefeitura estudasse 50% de desconto na tarifa de consumo de água, tá? Do SAI, para aposentado e pensionista, que ganha até um salário mínimo. Então, o que acontece? Isso não é nada mais do que justo. Então, quando Vossa Excelência fala que eu estou querendo isentar tudo, foram essas duas coisas, entendeu? Que eu acho que é de direito. É de direito do cidadão ter essa isenção. Agora, o que acontece? Essa casa reprovou o projeto. Então, que fica registrado isso aqui, né? E com certeza absoluta, eu acho que todos aqui, nobres vereadores, né? Não sei, têm vontade sim de ser prefeito. Porque eu tenho certeza absoluta que teria uma gerência melhor do que a que está tendo aí. Com certeza absoluta. Obrigado, viu, Maurício? Não tem de quê, Fernando. Eu só quero encerrar minha fala dizendo que é uma pena, porque as pessoas confiaram no governo que está aí. Então, existiu uma confiança por parte da população que foi lá e deu seu voto. O voto é à vista para receber a prazo, dentro daquilo que o candidato prometeu. Só que daí veio o calote. Veio o calote no sentido de não fazer tudo aquilo que se propôs a fazer em um palanque, em um debate. E daí vem o povo, poxa vida, eu fui tapeado. É por isso que às vezes a população fica assim, até descrente do político, mas é claro que não pode ser generalizado, né? Tem políticos e tem políticos, né? Tem isso todo o segmento. Mas eu gostaria muito que tivesse uma transparência maior, seria muito bom para todos. Todos ficariam contentes sabendo das coisas, como funciona, como é, como é que não é. Fácil. É simples assim, fácil. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos então para a votação. Vereadora Ana Lino. Contrário ao veto. Vereador Antonelli Marmo. Contrário. Vereador Aril Batista. Contrário. Vereador Valmir Meia Lua. Sou contrário ao veto. Vereador Edinho Guedes. Contrário. Pulou. Aliás, pulei, mas já foi agora aqui. Vereador Edgar Sasaki. Contrário. Vereador Fernando da Ótica. Contrário. Vereador Itamar Alves. Embora eu falei que essa lei, esse veto ele está sujeito a uma ADIM, mas eu voto contrário ao veto. Vereador José Francisco. Contrário ao veto. Vereador Maurício Raca. Contrário. Vereador Paulino Esporte. Contrário. Vereador Rogério Timóteo. Contrário. Vereadora Rosa Gaspar. Contra o veto. O veto total aos autógrafos do projeto que dispõe sobre placas indicativas de obras públicas, informações a serem disponibilizadas e da outras providências, de autoria do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, foi rejeitado por 13 votos.